Bom, vamos lá, iniciando oficialmente. No final dessa chamada aqui também, eu vou abrir para dúvidas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, guarde aí sua dúvida, que no final a gente vai ter esse momento também para vocês tirarem as dúvidas, né? Gosto sempre de fazer uma chamada nesse esquema, que é, eu começo introduzindo alguns temas, depois eu abro ali para perguntas e a gente encerra. Por isso eu também falo que nunca a gente se estende muito, não. Geralmente é bem rápido, tá? Bom, sejam todos bem-vindos aqui. A ideia desse projeto, né, dessa chamada, é o quê? É justamente eu trazer para vocês pontos sobre a corrida que fazem muita diferença para você refletir sobre a corrida, para você conseguir melhorar seus resultados, tudo pensando em você dar um passo a mais e conseguir mais resultado na corrida. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter essa noção que a informação ela é importante, mas sim, hoje é importante porque a gente tem muito acesso à desinformação, muito acesso a coisas que não fazem sentido, que eu, como treinador, às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, de onde o pessoal está tirando isso aqui agora? Mas é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos lá. A ideia que eu queria trazer para vocês nesse início das chamadas é sempre estruturar 5 perguntas sobre corrida, né? Sempre trazer para vocês esses pontos. E por quê? Porque eu vou respondendo, depois também vocês podem tirar tanto dúvidas quanto essas 5 perguntas, quanto outras coisas aleatórias que sejam sobre corrida, né? Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Eu acho que é muito importante, é muito difícil, na verdade, hoje em dia, a gente dar uma pausa e a gente parar para pensar sobre algo. É muito difícil a gente fazer isso. Às vezes a gente tem trabalho, a gente tem a correria com a família, a correria com os treinos. Dificilmente a gente vai tirar um tempo para parar. E quando a gente tem esse tempo, muitas vezes o que a gente está fazendo? Às vezes a gente está com o celular na mão, às vezes a gente está acessando uma informação de outras pessoas, influenciadores, enfim. Então, dificilmente a gente para um tempo para conseguir observar e refletir sobre algo. Isso é normal, acontece, né? Os tempos foram evoluindo e a gente chegou nisso aqui agora. O ponto é, você já se perguntou, essa é a nossa primeira pergunta, tá? Você já se perguntou por que você corre? A gente tem que parar agora, amanhã, um tempo, tenta tirar 5 minutos para pensar sobre isso. Não que seja 5 minutos, seja 3 minutos, 2 minutos, mas para e pensa, por que que eu corro? Por que que eu corro? Muita gente, vai falar, eu corro porque eu queria começar a emagrecer, eu corro porque eu gosto da sensação que a corrida me dá, eu corro porque eu não gosto da musculação. Existem várias perguntas que podem responder essa pergunta. Só que existem algumas perguntas que a gente pode ir um pouco mais a fundo, né? Por exemplo, eu já peguei casos de pessoas que corriam para impressionar outras pessoas. Pessoas que. Engraçado isso. A pessoa corria, ela só conseguia correr, treinar, porque ela queria mostrar para outras pessoas que ela estava fazendo esporte, que ela corria, ela não estava correndo por ela mesma, ela estava correndo por outra pessoa. Isso acontece, né? Você vê que é uma questão muito, muito, muito lá embaixo. Dificilmente a gente vai chegar nessa reflexão sozinho. Muitas vezes a gente vai precisar de uma pessoa. E essa foi a minha leitura quanto a essa pessoa. Por quê? Todo o treino que ela fazia sozinha, ela não conseguia desempenhar bem. Quando ela ia fazer o treino com uma pessoa, o treino dela saía super bom. Então, são questões que a gente precisa muitas vezes parar e, de fato, pensar. Então, a primeira pergunta que eu quero colocar para vocês, que eu quero que amanhã, depois dessa chamada aqui, vocês se façam por que que eu corro? Por que que eu pratico a corrida de rua? Por que que eu faço isso? E o engraçado é que a nossa vida, ela é dinâmica. Por exemplo, né, por que que eu comecei a correr? O meu porquê, né? Eu comecei a correr porque eu comecei a trabalhar em uma assessoria de corrida como estagiário, e logo depois eu
eu falei, poxa, eu estou passando aqui alguns treinos para os alunos, eu quero começar a entender mais como funciona o mundo da corrida. Para isso, o que, que eu vou ter que fazer? Praticar corrida. Era a única alternativa. Então, quando eu aceitei o convite, né, para ser estagiário nessa assessoria, eu sabia que, assim, eu não corria, né, eu corria de vez em nunca, assim, muito, muito, muito raro, porque meu pai também corria antes, e aí eu aceitei, falei, poxa, por que não testar uma assessoria de corrida, que é um trabalho um pouco mais dinâmico do que uma academia, alguma coisa desse tipo. E deu certo, né? Eu fui lá, comecei a correr para, de fato, ter experiência de se treinar para poder treinar outras pessoas. E aí, o começo da minha história foi essa. Hoje em dia, o meu objetivo, ele já é um pouco diferente disso. Ou seja, a vida, ela é dinâmica. O meu objetivo hoje é correr para ter mais saúde, correr porque eu gosto de performance, correr porque eu gosto de bater meus melhores tempos, correr porque eu gosto de fazer uma prova bem feita. Esses são os meus porquês hoje. Mas é muito interessante, volta e meia, eu pensar, não, por que que eu tô de fato fazendo isso, né? Por que que eu tô praticando a corrida? Por que que eu quero praticar a corrida? Por que que eu vou continuar a praticar a corrida? Por que que eu não estou parando de correr? Esse é um ponto muito importante. E muita gente não se faz essa pergunta. E isso é um erro que acontece e que é perigoso, porque quando a gente não se pergunta por que que eu estou correndo, por que que eu quero mais resultado na corrida, e a gente não é sincero com a gente mesmo de falar, não, eu estou correndo porque eu quero de fato melhorar meus tempos, porque eu me sinto bem correndo. Concorda que esse porquê, ele vai dar um norte para onde a gente vai mandar os nossos treinos? Por exemplo, se eu tô correndo, né, o meu porquê, por exemplo, eu tô correndo porque eu quero impressionar outras pessoas. Se você não tomar um certo cuidado com isso, você corre o risco de fazer uma prova que não faz sentido para você. Você vai fazer uma maratona só porque outras pessoas estão fazendo e você quer mostrar para essas pessoas que você também vai fazer uma maratona, vai fazer um ciclo de maratona. Então, muita gente comete esse erro de não se perguntar por que que eu corro. Pergunta para você amanhã, depois dessa chamada, essa é a primeira lição aqui dessa aula. Você vai parar 5 minutos. Por que que eu corro? Por que que eu corro agora? Por que que eu comecei a correr quando eu comecei a correr? Essa é uma pergunta importante que ela vai te dar o norte para onde você deve ir, tá? Essa é a nossa primeira pergunta aqui, da 5 perguntas sobre corrida. E a segunda pergunta, ela tem um pouco de relação com essa pergunta, que é, se questione por que que você não tem mais resultado. Você já fez essa pergunta para você. Por que que eu corro? Por que que eu tô praticando a corrida, treinando, me dedicando e tudo mais? Agora eu quero saber por que você tem que se perguntar. Por que que você não tem mais resultado? Por que que eu não tenho mais resultado? Por que que aquela prova que eu me inscrevi há 6 meses atrás, eu não estou conseguindo treinar para aquela prova? Ah, é uma quantidade de treinos que eu coloquei na minha cabeça que é muito grande. Ah, é um excesso de treino, por isso que eu não estou conseguindo ter mais resultado. Ah, é porque eu não estou constante na corrida, que eu não consigo os resultados que eu quero. Você tem que parar e se perguntar por que que você não está tendo mais resultado. Muito corredor quer pegar uma planilha de treino, quer pegar um treinador que seja uma assessoria, mas essa pessoa ela não consegue parar e se perguntar por que que eu não tenho mais resultado. Tá, é constância? Então o que você precisa fazer? Ser constante. Essa pergunta ela é importante também, por quê? Porque você precisa fazer ela para você tomar as suas decisões do que você precisa fazer, tá? Então, aquela primeira pergunta, que você se questionar por que que você corre, é uma pergunta que ela pode te dar um norte. Ah, não, isso aqui faz sentido, por que que eu corro hoje? Mas essa segunda pergunta, ela vai fazer sentido para quê? Para você tomar uma decisão. Ah, não, eu preciso trocar de treinador. Ah, não, eu preciso ter um treinador. Não tenho um treinador, nunca tive um treinador. Ah, não acredito que eu esteja tendo resultado porque está faltando algum treino. Eu não consigo treinar certo. Eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa. Essa questão ela só vai vir se você se perguntar: olha, por que que eu não tenho mais resultado na corrida? O resultado que eu quero.
Se eu tenho 35 minutos nos 5 quilômetros e quero chegar nos 30 minutos, se eu quero correr uma meia maratona em 1 hora e 50, se eu quero correr uns 21 quilômetros abaixo de 2 horas, isso você tem que parar e se perguntar por que que eu não estou tendo esse resultado, ou não estou conseguindo. Óbvio, se você não estiver conseguindo fazer isso. Porque se você estiver conseguindo seus resultados, evoluir na corrida, pensando no longo prazo, ok, você já está em uma boa rota. Esse é o ponto importante, tá? Essa é a nossa segunda pergunta. A terceira pergunta é por que, como ter mais resultado? Essa é a nossa terceira pergunta. Ou seja, a gente começou se questionando, olha, por que que eu corro? O que que eu quero com a corrida? Essa é a primeira pergunta. A nossa segunda pergunta é, tá, por que que eu não tenho mais resultado? E a terceira é, como ou o que eu faço para ter mais resultado? O que que eu não estou conseguindo enxergar que vai me fazer passar de nível, ir para o próximo nível, conseguir diminuir de 30 minutos para 28 minutos nos 5 quilômetros, ou sei lá, conseguir fazer a sua primeira meia maratona? A gente precisa ter algumas perguntas. Depois, novamente, eu vou deixar isso aqui gravado, vocês vão poder ter acesso a isso. Para quem quiser anotar, tirar alguma dúvida, enfim, mas esse vídeo vai ficar gravado também. Mas se pergunta, como você faz para ter mais resultado? Dificilmente a gente faz essa pergunta, né? Até eu estou começando a ler um livro agora, estou assim, nossa, no comecinho do livro, e eu já percebi que o livro assim tem um tom bem questionador, onde você se questiona muito. Acho que até por isso foi essa influência desses temas que eu tô trazendo aqui para essa chamada. Mas no livro tem uma parte lá que conta que tinha os bombeiros que estavam enfrentando um incêndio ali em uma floresta, só que chegou em um determinado momento que eles não conseguiam mais controlar o fogo. E o fogo estava indo para cima deles, e aí um desses bombeiros, né, acabou tomando, o que era o bombeiro-chefe, falou, olha, todo mundo, vamos começar a correr, tentar chegar o mais rápido possível no alto da montanha, eram morros, né, que eles estavam ali, e chegou um dado momento que ele falou, poxa, não vai ter mais jeito, o fogo já está assim, a 50 metros da gente, tá vindo muito rápido, e ele pensou rápido. Ele pegou um fósforo e fez um. No meio do próprio fogo, ele fez meio que um abrigo com fogo também. Ninguém tinha pensado nisso. Aí ele amarrou um pano no rosto e se jogou no chão e ficou lá. E ele sobreviveu. E outras 13 pessoas não sobreviveram. Só sobreviveu ele mais dois. E é engraçado como, em vários momentos, a gente não se pergunta o que que eu posso fazer para mudar. Eles já estavam ali, né, naquele período do fogo, eles já tinham praticamente certeza que eles iriam morrer, né? Mas o cara pensou rápido, ó, passou para as outras pessoas achou que ele era maluco ali, não tinha como fazer isso, e por fim deu certo, né? Ele sobreviveu àquele incêndio, outras 13 pessoas acabaram morrendo ali. Então, a gente tem que se questionar: como eu faço para ter mais resultado? Como eu faço para, nesse caso, né, da história, como eu faço para salvar minha vida? Existe isso, né? Então, o ponto é, em vários momentos você vai se questionar como eu posso ter mais resultado, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar mais um dia na semana, será? Ou será que eu preciso melhorar minha alimentação? Ou será que eu preciso só melhorar meu sono? Muita gente não dá importância para isso, mas o sono uma parte do treinamento. Eu vou chamar parte do treinamento, porque se você não descansa bem, você está jogando todo o seu treinamento no lixo. Então, a gente sabe que dentro do descanso é que você tem os ganhos daquilo ali que você fez no momento de execução do treinamento. Até é engraçado que eu estava conversando com um aluno, né, que está em um ciclo de maratona, e ele não está conseguindo entregar bem os treinos do final de semana. E aí eu estava investigando com ele, o que está acontecendo, cara?
já é o terceiro treino que você não entrega o volume, tá com dificuldade, o que que tá acontecendo? Fomos conversando, 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 até que chegamos no sono. Ao longo da semana ele treina super bem, dorme de 8 a 9 horas, só que tá chegando no sábado ele tá ficando ansioso para fazer o treino longo, e aí no treino longo ele tá tendo só de 5 a 6 horas de sono. E aí tá interferindo no treinamento dele. Olha que coisa mais maluca, mas que se a gente não para e pensa, pô, pode ser o sono que tá fazendo eu não ter mais resultado. Porque, pô, você tá com uma vida com excesso de treino, você tá com uma vida com excesso de trabalho, tá, pô, Britão, mas eu vou fazer o quê então? Ficar sem trabalhar para treinar? Não, mas às vezes a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio na coisa. Eu sempre falo que a corrida, ela não é a coisa mais importante da nossa vida. A gente é corredor amador, a gente tem a nossa vida além da corrida, né? Então, é óbvio que não adianta, eu não vou parar de trabalhar para. Claro que o meu trabalho é diferente do maior parte de vocês, né? Mas eu não posso parar do meu trabalho para eu ficar só treinando. Quem é que paga as contas? No fim é o trabalho, mas a gente precisa tentar encontrar um equilíbrio. Muitos alunos, né, que às vezes eu estou analisando com eles ali a parte de treinamento, pô, então, tô achando que não está funcionando muito bem os treinos, até conversei hoje com um aluno sobre isso. Ele estava fazendo 4 treinos na semana, só que a vida dele só comporta 3 treinos na semana. Falei, olha, calma aí, pera, respira. Eu sei que você quer correr 4 vezes, mas, cara, sua vida, ela só funciona com 3 treinos. Então, vamos reduzir, vamos segurar esse treino. E agora, né, passei para ele, ó, acabou, não tem mais 4 treinos, vamos treinar só 3 vezes. E é isso. A gente tem que ser fiel à nossa realidade. Não adianta a gente querer fazer algo a mais de qualquer jeito e muito, muito, muito. Também tem essa cultura que quanto mais eu fazer é melhor. Nem sempre, nem sempre. Às vezes é melhor você fazer menos com qualidade. Eu sou muito o cara da qualidade, assim. Para mim não adianta. Se você treinar 6 vezes na semana, mais ou menos, não consegue ter constância, não consegue entregar bons treinos, você está fazendo uma quantidade de vezes que não faz sentido. Não faz sentido. Sua vida não se encaixa com aquilo. Reduz um pouquinho, foca um pouco mais, que o resultado vai ser melhor e mais fácil, tá? Vamos para a nossa quarta pergunta, que não é uma pergunta, é um questionamento que eu quero levar para vocês. É o seguinte: você já parou para pensar que na corrida não existe resultado garantido? O que seria resultado garantido, Britão? Não, no próximo domingo eu vou bater meu recorde de 5 quilômetros. Você pode até pensar assim, mas que esse resultado está garantido, ele não está. Não está. Por que que não está? Porque existem várias variáveis que podem te tirar do meio do caminho, tá? Então, por exemplo, já aconteceu, o aluno está treinando super bem, chega na semana da prova, fica doente. Ou seja, ele treinou o tempo todo, ele tinha certeza que ele estava treinando bem, ia bater o tempo dele ali, o recorde dele naquela prova, chega no dia da prova doente. E aí, o que faz? Não faz. Ou seja, você não tem resultado garantido na corrida. Desde que você coloque o seu tênis, né? Eu estou usando aqui, claro, que o exemplo de provas, né? Tem pessoas que acabam não fazendo tantas provas, mas vou usar o exemplo de prova que fica mais real, mais fácil vocês entenderem. Você só. Por que que a gente não tem resultado garantido na corrida? Porque se a gente tivesse resultado garantido na corrida, concorda que a gente não precisaria nem fazer a prova? Era só a gente falar lá para o organizador da prova, olha, o meu tempo de 5 quilômetros no meu caso, né, 17 minutos e 40 minutos, 40 segundos. Me dá minha medalha aqui, ou me dá o terceiro colocado. Não existe isso. Ou seja, resultado garantido na corrida não existe. Se algum treinador te falar, olha, pode vir, treina comigo, que você daqui 8 semanas você vai diminuir 5 minutos e 40 do seu melhor tempo. Isso não existe. Não existe. É maluco pensar assim, mas resultado na corrida não existe por quê? Porque você precisa passar pelo processo de treinamento e o processo
da prova, tá bom? Então, essa foi a nosso quarto questionamento aqui, e vamos agora para o nosso último, para a gente já abrir aqui para eu conversar um pouco com vocês também. Quem tiver pergunta já vai anotando aí. E a última, que é o seguinte: qual a única coisa que o treinador não pode fazer por você? Quais, né? Vou colocar aqui algumas, né? Quais as únicas coisas que o treinador não pode fazer por você? Vamos lá. Primeiro ponto. Treinador e atleta, cada um tem um papel. O treinador é planejar, o treinador é um planejador. Por exemplo, por que eu falo que o treinador é um planejador? Eu vou lá, monto a planilha do aluno, passo ali para ele todo o processo de treinamento. Às vezes esse aluno está executando um treino essa semana, mas eu, na minha cabeça de planejador, eu já estou pensando no treinamento dele daqui 3 meses. Já montei um ciclo de treinamento dele, tudo bonitinho, tá tudo programado. Eu sou o planejador. O treinador é o planejador. Quem é o atleta? O atleta é o executor e o comunicador. Vocês vão entender o porquê. Muita gente chega para mim e fala assim: poxa, treinador, o que eu faço nesse treino e tudo mais? Ok, o treinador ele tem esse papel de planejador, mas quem é o executor é o atleta. O que o atleta precisa fazer? Qual que é o papel do atleta? O atleta tem o papel de executar o melhor possível dentro daquilo que o treinador colocou. Não é a mais e não é a menos. É tentar seguir aquilo que o treinador colocou. Por exemplo, estava conversando com um aluno esses dias e eu fui olhar os treinos dele, né? Nossa, todo treino ele estava fazendo a mais, a mais, a mais. Falei, cara, você está treinando errado. Acho que você não viu a planilha que eu montei para você, não está seguindo o ritmo, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa aí está errada. E perguntei para ele, cara, se o treino era lá 6 quilômetros, no ritmo de 6:35 a 6:45, por que você está fazendo 6 quilômetros no ritmo de 6:10? Não foi o que eu passei. Tá errado. Então, o papel do atleta é ele ser o executor. Executor do quê? Daquilo que o treinador passou para ele. Por quê? O treinador, ele estudou, o treinador, ele tem um planejamento, ele fez ali, por ser o planejador, ele fez toda uma programação de treinamento para aquele atleta atingir o resultado que ele quer. Quando você foge da planilha, você foge do objetivo do treinador. E do seu próprio objetivo também, porque você não está acreditando no processo, tá? Ponto bem importante. O atleta, ele é responsável por executar, por treinar e um ponto importante, por comunicar. Comunicar o quê? Às vezes o aluno chega para mim, manda para mim o resultado do treino. Olha, treinador, esse aqui foi o meu treino. Olha aqui o meu resultado. Tudo bem, olhei o resultado. É isso, tá tudo certo. Eu olhei aqui pelos números, eu entendi perfeitamente. Você fez dentro do objetivo, ok. Muitas vezes eu pergunto assim, tá, mas qual foi sua sensação? O que você sentiu? Sentiu alguma coisa diferente? Se você me manda, às vezes, se o aluno só me manda para mim os números, o único dado que eu vou ter são números. Se tem alguma coisa que ele precisa comunicar, que ele precisa falar, pô, Britão, eu fiz esse treino, mas, cara, achei que não tava muito leve, não. Tava moderado. É diferente. Porque talvez no número, para mim, aparece ali que eu tinha colocado para ele que muito leve era de 6:35 a 6:45. Só que ele fez isso e estava moderado. Já aconteceu, às vezes acontece no ciclo de treinamento, no começo, onde a zona de treinamento ela está sendo adaptada ainda, né? Pode acontecer. Ou, por exemplo, o aluno está machucado e ele não avisa para o treinador, olha, estou sentindo uma dor em tal lugar assim, e o treinador está lá, colocando os treinos, enviando os treinos e tudo mais. Por isso que eu falo, o papel de comunicação
ele não é só do treinador. Olha, e aí, obrigado por ter me enviado ali o resultado do seu treino. Seu treino ficou muito legal. Não é só do treinador. Às vezes o atleta, por quê? Por que o atleta? Porque é o atleta que vive aquilo, é o atleta que executa aquilo. É impossível o treinador dar um feedback para o atleta desse tipo. Ah, tá, tô vendo aqui pelos números que, por mais que pode aparecer, você tá sentindo uma dor aí na canela. Isso não aparece em números, não aparece. Ou, por exemplo, poxa, treinador, perdi uma semana de treino, perdi 20 dias de treino, como já aconteceu às vezes. Aluno me manda assim, poxa, perdi 20 dias de treino, mas acabei não te avisando, aí continuei o treino. Poxa, perdeu a oportunidade de comunicar e disso ser ajustado, né? Hoje, como eu trabalho com treinamento personalizado, é muito difícil, né? De fato, a gente sempre está ajustando só pelo feeling do treinador. O atleta também precisa dar esse feedback. Então, você precisa muitas vezes se perguntar, né? Qual a única coisa que o treinador não pode fazer por mim? Ah, é falar sobre isso? Ah, é executar o treino? É passar um feedback se você sentiu alguma coisa específica? É isso, tá bom? Então, essas foram as nossas 5 perguntas aqui sobre corrida. Vou abrir aqui agora para vocês tirarem dúvidas. Falei que seria breve e fui. E agora é com vocês aí. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Pode ou levantar a mão, tem a opção de levantar a mão aí, ou quiser abrir o microfone também para fazer sua pergunta, podem ficar à vontade. Lembrando também que depois eu vou enviar aqui a gravação, tá bom? Olha lá, Sandra levantou. Pode ligar o seu microfone, Sandra. Oi, professor, boa noite, E tudo aí, bem? tudo certo? Achei muito interessante as suas colocações e, assim, recebi o puxão de orelha em relação, primeiramente, não comunicar tudo o que acontece e também por estar inventando no treino. Você passa uma coisa e a gente quer, tipo, o treino foi tranquilo, foi tudo bem, e a gente quer puxar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais e foi legal você falar que não é para fazer dessa forma, Uhum. porque talvez a gente não consiga atingir o objetivo justamente por estar fazendo algo errado no momento errado. O ponto principal, Sandra, é o seguinte, a questão do excesso de treino. Às vezes a gente pode estar em um dia que o nosso corpo está funcionando muito bem e aquele treino era para ser muito leve. Ok, o ponto é, qual que é o meu próximo treino? Às vezes a gente faz um treino forte, mas a gente não lembra que a próxima sessão de treino que a gente vai ter é um treino de tiro, é um treino fartlek, é um treino que também vai ser difícil. Então, muitas vezes, a gente só precisa ter a noção que, olha, a gente precisa saber que tem um motivo para ser leve, tem um motivo para ser muito leve, tem um motivo para ser os tiros, existe um motivo para cada momento. E o treinamento de corrida, a diferença, né, de treinar corrida e você sair para correr é exatamente o método que você vai usar. Ah, é um método que tem ali uma montanha-russa que a gente chama, né, que é treino leve, treino forte, treino de tiro, ter essa variação e cada coisa encaixada no seu momento. Um ponto que me chamou a atenção do que você falou é a questão da comunicação. Não é que você precisa comunicar tudo, não é isso. Mas, assim, existem coisas que são muito importantes você comunicar. Então, por exemplo, poxa, será que é interessante eu passar isso para o treinador? Geralmente, a gente consegue ter essa questão de, tipo, não, acho que isso aqui é importante passar, ou isso aqui não é importante passar, enfim. Ou se tiver dúvida também, você pode tirar dúvida com o treinador. Mas o ponto importante também que eu observo muito em muitos atletas, muita gente, é o seguinte, poxa, eu nem vou mandar isso para o treinador, porque eu acho que é besteira, e às vezes não é besteira, às vezes é um dado ali importante, alguma coisa importante que de fato faz diferença ali para o resultado ele ser melhor, tá bom? Então, não é que eu preciso comunicar
exatamente tudo ao treinador, mas existem coisas que são muito importantes, e às vezes a gente tem essa crença de tipo, poxa, nem vou mandar isso pro treinador, não quero que ele perca o tempo dele. Não, esse é exatamente o trabalho do treinador, né? Atendê-los e sempre tá tudo alinhado ali para você sempre ter mais resultado, tá bom? Mas muito legal aí suas questões. Bom, vamos lá, mais alguma dúvida? Aproveitem, hein? Aproveitem que estamos finalizando aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu queria marcar algo assim. É isso. Deixa eu ver aqui, todos vocês que aqui estão. Emílio, Gleiciane. Eu já vi que a Gleiciane me mandou mensagem aqui pelo WhatsApp. Depois eu vou responder, depois da janta. Hipólito também. Marcos, show de bola, Marcão. Pedro, tá aí também. Sandra. A Tati, o Diegão. A Dani. É isso aí, muito bom. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui. Lembrando que eu vou deixar isso aqui salvo também. Vou dar a última chance, hein? Mais alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão aí. Tem um botãozinho assim de levantar a mão. Ou pode abrir o microfone para tirar sua dúvida, tá bom? Vitor. Fala, Marcos. Ô, meu amigo, boa noite, tudo bem? E aí, por aqui tudo na paz, e você? Graças a Deus. Fiz o treino hoje, mas aí como você falou em feedback com os alunos, né? Eu vou estar me passando meu feedback depois para você no WhatsApp sobre o treino de hoje. Realmente não foi muito bom, né, porque eu tinha feito a corrida ontem. Como você falou, vamos tentar, mas eu tentei, mas não consegui. Mas aí eu vou te dar um feedback lá melhor e a gente vai seguindo aí os treinos aí conforme o seu planejamento. Beleza? Boa. Fechado, Marcão. É legal, você vê, né, cara? Esse é o grande jogo da corrida. Às vezes, esse treino poderia ter dado certo, mas a gente só sabe ali de fato se a gente executa, vai lá e executa. O Marcos correu ontem, né? E aí perguntou se podia manter o treino de corrida hoje, que era um treino um pouquinho mais pegadinho ali. Falei, cara, vamos tentar, né? Se as pernas estão boas, não tá tão fadigado, vamos tentar. É isso, esse feedback ele é muito importante, porque ele me trouxe uma questão, olha, será que eu faço o treino hoje? Eu questionei ele, olha, Marcos, como que tá suas pernas? Tão boa? Sim, tão boa. Eu falei, cara, então vamos testar, faz o treino. Aí o treino não saiu tão bom, né, pelo que ele tá falando, mas é isso, é isso. Esse é o treinamento de corrida. Esse vai e volta. O treinador passa para o atleta, o atleta passa para o treinador, e aí a gente vai se ajustando para a gente vai evoluindo juntos, ok? Muito obrigado pela presença de todos aí. Espero que... Olha só, a Gleice mandou aqui uma pergunta via chat. Qual momento você tem uma certa base em uma prova, digamos, de 5 km, o aluno vai concluir em 26 a 28 minutos? Pergunta bem interessante, essa aqui é a pergunta da Gleice, vai ser a última pergunta que eu vou responder aqui também. É o seguinte, como eu sei que o aluno ele vai ter um resultado, ele vai conseguir de fato chegar? Primeiro, ele está executando os treinos o mais perto possível do que eu coloquei. Isso já é um indicativo muito grande que ele vai chegar em um resultado melhor do que ele está hoje. E o segundo ponto eu gosto muito de trabalhar com o teste dos 600, aquele teste que você executa ali e eu consigo ver qual que é a sua capacidade. Aquele teste eu uso para tanto definir a estratégia de prova, quanto a definir a estratégia de ritmos usado no treinamento. Pessoal, isso assim, basicamente é matemática, né? Quando o aluno ele consegue fazer o tempo X no teste de 1600, eu sei mais ou menos quanto tempo ele consegue atingir nos 5 quilômetros. Por exemplo, eu sei que muitos alunos que vão correr ali 26 minutos a 28 minutos nos 5 quilômetros, eu vou até pegar aqui, rapidinho, mas eu consigo ter uma base, e aí eu basicamente, assim, são anos trabalhando com corrida, né? Eu já trabalho com corrida há 6 anos, né? Sou treinador de corrida há 6 anos. Mas um aluno que ele vai correr ali entre 26 minutos e 28 minutos nos 5 quilômetros,
eu sei que ele vai correr o teste dele de 1.600 metros entre 7 minutos e 40 a 8 minutos e 15, mais ou menos, dentro disso. Se o aluno ele consegue correr 1.600 metros dentro disso, a chance é muito grande dele conseguir fazer esses 5 quilômetros entre aqueles 26 e 28 minutos. Então, assim, basicamente é um pouco de matemática também e observação. Tati, acho que respondi a sua pergunta, Gleice. A Tati mandou, muito bom, o professor também estava fazendo tudo errado, mas você me orientou essa semana para não treinar um dia antes da corrida. Exatamente, às vezes a gente acha que a gente precisa fazer um excesso de treino, quando na verdade a gente precisa parar e se perguntar, de fato, será que isso aqui faz diferença para a corrida, para a nossa prova? Por exemplo, que nem o caso da Tati, né? Ela ia ter uma prova no domingo, estava querendo fazer um treino no sábado, não faz sentido fazer um treino no sábado, porque isso aqui é muito importante vocês entenderem, por favor. O que faz você ter resultado na corrida? É o treino, ok. Só que o treino, no momento errado, atrapalha. Esse ponto é importante. Então, ela correr no sábado e fazer a prova no domingo, só ia desgastar ela. Tudo que ela poderia ter ganhado de velocidade e resistência, ela tem que ir trabalhando algumas semanas antes, não na semana da prova, não um dia antes da prova, porque naquele dia ali ela já não tem nada a ganhar. É isso. Muito bom.